O David e a Rebeca estão de férias, entraram de férias essa semana, dia 11, e vão ficar até o final do mês. Eles estavam precisando muito de férias, porque ano passado, no final do ano, quando o David tirou férias, o pai dele teve o acidente. E teve o nascimento do Timóteo também em seguida, né? Então ele ficou muito atribulado com o cuidado com o Timóteo, com a questão da saúde dele, com o pai no hospital. E eles estavam assim estafados e veio um descanso em boa hora. Então desde o dia 11 eles estão de férias, vão voltar em agosto agora. Vão ficar até o final do mês. Estamos falando sobre avivamento. Semana passada o David falou sobre a economia, né? Eu falei antes sobre o governo, o que nós como pessoas avivadas, como igreja avivada, deve fazer sobre o governo humano, qual o nosso papel como cristão no governo civil. O David falou sobre a economia, né, que existe um modelo de economia nos céus, existe um modelo de ordem da casa. Economia é o economos, né? Regra de casa. Então existe uma regra que Deus quer reger o cosmos, inclusive a Terra, né? E hoje nós vamos falar sobre o avivamento e a soberania de Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre qual é o nosso papel, qual é o papel da oração do cristão diante de um Deus soberano, em que a vontade dele sempre é feita, de um Deus que não muda, que não volta atrás, que não é homem para que se arrependa. Qual é o nosso papel, homens tão pequenos, diante de um Deus desse tamanho, né? E ali a arte do Daniel, como sempre, muito interessante. Basicamente, ali atrás é Deus, né? É o soberano. E ali no campo seria a nossa vida. E nós temos possibilidades de tomar decisões, escolhas livres. Ir para um lado, ir para o outro. Porém, o campo, nós fomos colocados num campo. Nós não temos essa escolha, né? A nossa escolha é um pouco limitada. Então nós temos escolhas dentro da soberania de Deus. Ele nos colocou no mundo, Ele nos deu algumas limitações. Nós não escolhemos onde a gente nasce, por exemplo. Isso é totalmente soberania dele. Então nós temos um campo limitado para tomar algumas escolhas, tomar algumas decisões. E é isso que nós vamos falar hoje. E nós temos orado, né, por avivamento nos últimos meses, tem mais de 2 meses que a gente está falando sobre isso. E não só avivamento, nós oramos por cura, oramos por salvação, oramos pedindo a Deus as coisas. E aí quando a gente lê as escrituras e vê o nível de soberania de Deus, isso nos intriga. Como assim? Para que eu estou orando? Se a oração não muda Deus, se Deus não é homem para que se arrependa, como assim eu estou orando? Para quê? Para que evangelizar? Né? Se Deus já decidiu todas as coisas de antemão, como as escrituras dizem. Então é sobre isso que a gente vai refletir hoje e semana que vem. Hoje nós vamos entrar mais nessa questão da oração, da fé. O que é a fé? O que é soberania? O que significa dizer que Deus é soberano? Semana que vem a gente entra na questão da salvação, da santificação. Pode passar, por favor, Gabriel. E aí, pessoal, eu conversando com o Ismael sobre isso, sobre esse tema, eu descobri, ele me falou que já existiram grandes homens de Deus que falaram sobre essa questão, o avivamento e a soberania de Deus, que foi Jonathan Edwards e Charles Finney. São dois gigantes da fé que refletiram sobre essa questão. Qual é o papel do homem no avivamento? O que nós estamos fazendo aqui? Faz sentido orar por avivamento ou por qualquer outra coisa, sendo que estamos diante de um Deus tão soberano? E eu queria, E eu queria introduzir esse assunto lá em Romanos 14. Por favor, abra comigo. Porque esse tema é um dos temas mais controversos da cristandade: eleição, predestinação, livre-arbítrio, soberania, graça irresistível, tulipe, né? Eu gosto muito desse assunto, é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar. E é a primeira vez que estou falando dele. Tem mais de 10 anos aí que eu estou ruminando esse assunto. Então que Deus nos ajude a não estragar a palavra dele, a não interferir na graça dele, na soberania dele.
E Paulo aqui em Romanos 14, no verso 5, ele fala o seguinte: uma pessoa faz diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. Paulo aqui está falando de uma divergência teológica. Alguns acreditavam que todos os dias eram santos, não existia mais a necessidade de guardar um dia para Deus. E outros acreditavam que existia um dia santo, que o sábado é aquela questão do judeu, é aquela transição da igreja, do judaísmo para a fé cristã. Porque o judaísmo tinha que guardar o sábado. E aí quando surge a igreja começa a se questionar algumas questões doutrinárias. Poxa, o que da lei respinga em nós? O que da lei se mantém para a igreja? O que não se mantém? E aí estavam essa discussão lá na igreja de Roma. E aí Paulo fala algo muito interessante. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Se você acredita que você tem que guardar o sábado, amém, glória a Deus, guarda o sábado, 6 horas da tarde. Eles guardavam o sábado no calendário lunar. Então, sexta-feira, 6 horas da tarde, ninguém mais trabalhava. Guarda o sábado para Deus, amém. Se você acredita que todo dia é santo, amém também. Maravilha. E ele fala também da questão de comer carne, né? Se você não quer comer carne, quer ser vegetariano, glória a Deus, para o Senhor você é vegetariano. Se você quer comer carne, fazer churrasco, glória a Deus também. Glória a Deus porque ele falou isso também, né? Então, meus irmãos, eu queria forrar esse assunto dessa maneira. Cada um tem uma opinião bem definida em sua mente. Eu não creio que pessoas perdem salvação por questões doutrinárias. Né? Um acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, um acredita que Jesus vai voltar no meio da tribulação, outro acredita que Jesus vai voltar depois da tribulação. Cara, isso aí é o de menos. Isso não é um requisito para a salvação, no meu entendimento. Então eu acredito que sobre isso também, se você é calvinista, você acredita na eleição incondicional, na tulipe, amém, glória a Deus. Tenha uma posição bem firmada na sua mente. Se você é arminiano, não acredita nisso, acredita em outras coisas, amém também. Eu estou me descobrindo ainda, ainda não tenho uma posição definida. Mas eu acho que não se contradiz. Né? Narniano. Sou um calviniano. Eu entendo, acho princípios bons em Calvino e princípios bons em Armínio, mas ainda não estudei eles a fundo, ainda não posso me posicionar. Mas por enquanto eu vejo pontos positivos e negativos nos dois. Então, isso não é motivo para controvérsia, isso não é motivo para rixas, para divisões, não é nada disso. Tem igrejas que se desfazem por questões doutrinárias. Nossa, isso não faz sentido. Nós temos aqui calvinistas, temos arminianos, temos pessoas em cima do muro, temos meio termo, e glória a Deus, nós somos irmãos e vamos comungar junto no reino vindouro. Tá? E o foco aqui hoje não é apenas debater linhas teológicas, tentar descobrir a verdade, porque a verdade é muito importante. A gente não pode abandonar a verdade nunca e cair naquela ideia de, é difícil encontrar a verdade, então a verdade é relativa. Não, existe uma verdade. Nós vamos descobrir toda a verdade plenamente no reino vindouro. Mas a minha motivação principal aqui é evitar que a nossa prática de fé caia numa passividade, num determinismo que prejudica a nossa vida cristã, a nossa praxis. Então nós vamos estudar um pouquinho de ortodoxia, de teoria, de doutrina, com o fim de desembocar na nossa prática de vida diária, para que a nossa vida seja coerente com as Escrituras. Tá? Então é só uma tentativa da gente não cair no determinismo, no fatalismo, no comodismo e na passividade. Passa por favor, Gabriel. E o que é o determinismo, meus irmãos? Isso é comum não só em calvinistas, não só em arminianos. O determinismo, ele está em qualquer lugar. Então não estamos aqui, eu não estou. Primeiro porque eu não tenho uma posição bem formada,
E segundo, porque o nosso foco é o determinismo, que se encontra em ambas as tradições reformadas, tradições pentecostais, neopentecostais, qualquer uma. É possível a gente perceber determinismos. E olha o que Calvino diz, está lá nas institutas dele. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de toda a posteridade, mas também as administrou por seu arbítrio. Portanto, o homem cai porque assim ordenou a providência de Deus. No entanto, cai por falha sua. Essa parte eu não consigo entender, né? Deus ordenou que o homem caísse, mas o homem cai por falha sua. Eu não consigo entender isso. Mas isso é um determinismo. Isso é mais ou menos isso ali. Ó. Passa, por favor, Gabriel. É como se, no entendimento dele, tudo que acontece foi determinado por Deus. Tudo que acontece literalmente no cosmos, todas as ações que ocorreram até hoje foram determinadas por Deus. Por quê? Porque isso para eles é ser soberano. Isso para Calvino é ser soberano. Então Deus determinou a queda. Seria como se Deus estivesse ali na serpente, fazendo o homem cair. Então isso no entendimento dele é soberania. Essa é uma caricatura de uma versão calvinista da queda, né? Como se Deus estivesse tentando o homem para que ele caísse. Porque foi Deus quem determinou. Não foi algo que veio do homem. Pode passar, Gabriel, por favor. E nós temos também, eu já trouxe aqui na mensagem sobre governo, isso aí eu tirei de conversas minhas com cristãos do fogo, do reteté, falando sobre governo. E olha o determinismo. E eu falando para eles, gente, a gente precisa governar o cosmos. Deus nos colocou na terra para que a gente governe. É nossa função governar a terra. Nós temos que cuidar da cidade. Porque Deus vai nos confiar uma cidade. Então nós estamos fazendo um estágio para ver se a gente vai ser contratado no reino vindouro. E aí eles falaram o seguinte, Bruno, a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Para que cuidar de uma coisa que vai ficar? Temos que fazer a nossa parte como hóspede, respeitar e amar o próximo. Isso é tudo jogo da nova ordem mundial. Pode passar, Gabriel. E aí o outro irmão disse, Bruno, me perdoa, mas esse mundo já está condenado. Já está determinado. Não tem o que fazer. Nós não temos possibilidade de mudar a realidade que já está determinada. Salve a sua alma, divulgue a salvação a quem quiser ouvir. Eu não espero mais nada desse mundo, somente a volta de Cristo, aleluia. Então isso é o determinismo. Termina com aleluia, como um bom pentecostal. Então, irmãos, é possível perceber o determinismo em qualquer lugar, em qualquer tradição da igreja. E é isso que nós vamos tentar refletir hoje. Qual é a função da oração? O que é ter fé? A que ponto nós temos que ter fé? Que ponto que nós temos que enxergar algumas coisas que Deus diz, que já estão determinadas, a gente não tem que fazer nada diante disso? Como é essa relação? É isso que nós vamos tentar refletir hoje. E aí eu queria indicar alguns livros, primeiramente. Esse é um dos que eu mais gosto, Eleitos, mas Livres. É o que eu mais gosto. Uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Por que eu gosto muito desse autor também, Norman Geisler? Porque ele é doutor em teologia e filosofia. Então ele traz uma abordagem teológica e filosófica da questão da eleição e livre-arbítrio, da predestinação, livre-arbítrio. Esse aqui é um calvinista roxo, né, John Piper. 5 pontos. Ele vai discutir os 5 pontos do Calvino, né, que é graça irresistível, ajuda aí, Milena. Eleição incondicional, perseverança dos santos, depravação total e tem uma outra coisa. Então ele vai discutir todas essas 5 teses de Calvino. Esse também é do John Piper. Deus deseja que todos sejam salvos. Esse aqui eu ganhei do Ismael. Muito bom também. Você ri, né? Ismael está tentando me converter. Mas irmãos, eu nunca li nada de Armínio ainda, então para minha próxima leitura eu quero ler um pouquinho de Armínio para ver o que ele fala.
Então, Jonathan Edwards, ele dizia que o avivamento, ele era um calvinista, e Charles Finney era um arminiano. Jonathan Edwards dizia que o avivamento é algo exclusivo de Deus. O homem, ele é um objeto passivo na mão de Deus. Na questão do avivamento e em todas as questões também, né? Não só no avivamento, isso se aplica a tudo na nossa vida. A gente não pode dar uma ordem para que haja avivamento, ele dizia. E com certeza, como tudo que a gente fala, irmãos, é contextualizado. E provavelmente tinham pessoas na época dele nessa linha oposta, dando ordem para Deus, como a gente vê hoje. Com certeza tinha. Deus, eu ordeno isso que sai em nome de Jesus, eu falo, eu determino, né? Com certeza tinha. E isso gera essa ânsia dentro de nós de descobrir um assunto. E provavelmente isso aconteceu com o Jonathan Edwards. Ele dizia que a gente não podia dar uma ordem para que haja um avivamento. E avivamento é algo que acontece, não é algo que se promove. O homem é totalmente passivo na obra do Espírito Santo. E quando Deus quer fazer algo, ele derrama o espírito de súplica. Então esse era o posicionamento de Jonathan Edwards. Era um calvinista que entendia que o homem era basicamente um objeto passivo na mão de Deus, na realização do avivamento. Já Charles Finney nasceu 34 anos depois de Jonathan Edwards. Provavelmente ele ouviu a pregação de Jonathan Edwards. Provavelmente tinham 34 anos, é muito pouco. Então, dizem que Charles Finney foi uma resposta a Jonathan Edwards, ao que Jonathan Edwards escreveu. E ele já entendia que o avivamento está repousado no homem. O homem pode alcançar um avivamento simplesmente utilizando os meios corretos. Ele dá o exemplo de uma plantação. Se um agricultor ara a terra, semeia a semente, fecha, rega nas porções corretas, no tempo correto, certamente vai nascer uma planta. Então Charles Finney acreditava que o avivamento, ele chamava até de ciência do avivamento, porque para ele era algo que o homem poderia alcançar. Está repousado no homem. O homem não é um objeto passivo, mas um agente ativo no avivamento. É como se tivessem regras, né? Por isso ele diz ciência do avivamento. Porque existem coisas que se a gente fizer, a natureza responde. Deus ordenou o cosmos, ordenou as leis físicas, e se a gente fizer algumas coisas, acontece outras. Se a gente misturar um produto em outro, acontece uma reação constante em todas as vezes. Isso é a ciência. A ciência ela trabalha nessa constância. Se a gente fizer isso, mas isso, acontece isso. Se eu jogar uma coisa para o alto, a gravidade vai puxar. Quase sempre, a não ser que algo sobrenatural interfira, né? Como o cajado lá de Elias. Então, para Charles Finney, o homem era responsável pelo avivamento. Vocês percebem os polos? E essa é uma tendência na história, meus irmãos. Não só em questões teológicas, mas sempre um extremo leva a uma resposta extrema. Sempre em resposta a algo que é muito agressivo, surge uma resposta agressiva no sentido contrário. Isso é muito nítido na política também, né? Nós temos um grupo de extrema esquerda e alguns respondem com extrema direita. Não, tem que matar todo mundo, tem que fazer cadeia e tem que matar todo mundo, pena de morte, não sei o quê. Então isso é muito comum. Na história da igreja também. E eu não consigo perceber nas escrituras, nesse pouco tempo que eu estudo as escrituras, eu não consigo perceber uma plenitude nesses dois. Nem em Jonathan Edwards, nem em Charles Finney. O problema de Edwards é excluir totalmente a ação humana por uma compreensão equivocada sobre o que seja soberania. E o problema de Charles Finney é colocar como se a vontade do homem fosse algo certo para Deus. É quase uma ordem para Deus, é quase uma ordenança para Deus. E eu não vejo sentido biblicamente nesses dois. E eu vou tentar mostrar porquê no meu entendimento. Pode passar, Gabriel. Primeiro vamos tentar entender o que é soberania de Deus. O que significa dizer que Deus é soberano?
Quando a gente pensa em soberania, o que vem na sua mente? É um Deus que tem um controle absoluto, não sei se eu posso dizer isso, mas ativo, porque absoluto ele tem, isso é inegável, mas um controle ativo sobre todas as coisas, como mostra a imagem ali, né, uma marionete, ou tem algo a mais que a gente pode entender sobre soberania. E aí, no dicionário normal, não dicionário bíblico, soberania significa que exerce o poder supremo, sem restrições. Então, uma pessoa que é soberana, ela não tem restrições. Ela exerce poder supremo sobre aquilo que ela está governando. E aí eu fui olhar no grego o que significa soberania, soberano. No grego, soberano é despotes, que vem de déspota, que significa autoridade ilimitada. Olha que interessante. Então o Hitler, por exemplo, foi um déspota. Ele teve uma autoridade limitada na Alemanha nazista, na sua época, e fez o que queria, que ele tinha poder nas mãos. Ninguém conseguiu detê-lo. É claro que ele está usando a palavra déspota, ele usou no sentido negativo, né? Deus é um despotes, ele é soberano no sentido positivo. Ele tem uma autoridade ilimitada. O que isso quer dizer? Deus é a realidade última do universo. A Tabita presta contas. Os filhos estão sujeitos aos pais. A mulher está sujeita ao marido. O marido está sujeito a Cristo. Cristo está sujeito a Deus. E Deus não está sujeito a mais ninguém. Não existe ninguém a quem Deus se submete. Não existe ninguém, como as Escrituras dizem, que pode dizer a Deus: como o Senhor fez isso em Romanos? Por que o Senhor me fez assim? Deus é a autoridade última. Ele existia antes de todas as coisas existirem. Ele sempre existiu. Ele sempre vai existir. Ele que criou tudo. Antes da criação, só existia a Trindade. Não existia mais nada além da Trindade que obrigou a Deus a criar alguma coisa. Não, Deus criou porque Ele quis. Ele tem uma autoridade ilimitada. Não existem limitações para a autoridade dele. Isso é ser soberano. Esse é o nosso Deus. Ele não presta contas a ninguém externo a ele. E isso também não significa que ele pode fazer qualquer coisa que quiser. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal. E um ser pessoal tem caráter. E um ser que tem caráter tem compromisso consigo mesmo. Então Deus presta contas para o seu caráter unicamente. Porque ele tem compromisso consigo mesmo. Ele tem compromisso com aquilo que ele é. Ele não pode fazer alguma coisa que vá contra o seu caráter. Mas esse não pode não limita a soberania dele. Por quê? Porque é ele quem decidiu ter um caráter. Ele quem decidiu se restringir ao seu próprio caráter. Ninguém impôs isso a ele. Olha, você só vai poder fazer o que você quer. Não, ninguém falou isso para Deus. Ele tomou essa decisão soberanamente. Eu vou me prender ao meu caráter, eu vou prestar contas a mim, ao que eu sou. Não foi isso que ele disse a Moisés? Eu sou, eu existo. Eu sempre existi, eu existo, eu sempre vou existir. E Deus é um ser pessoal, que tem caráter. Então ele zela pelo seu caráter, ele se compromete consigo próprio. Soberania, irmãos, não significa poder fazer todas as coisas literalmente. E também não significa que mesmo as coisas que ele pode fazer, ele vai fazer. Soberania significa que ninguém pode obrigá-lo a fazer nada. Mas nós temos que entender um atributo de Deus à luz de outros atributos de Deus. Se Deus é soberano, mas ele não deixa de ser bom quando ele é soberano. E se ele é bom, ele não pode fazer o mal. Porque ele se restringe ao seu caráter. Ele se submete ao seu caráter. Por isso que Deus não pode fazer o mal. Tiago 1,13 fala isso. Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta. Deus ele prova as pessoas. Ele não tenta. Quem tenta é Satanás.
E a diferença da tentação para a prova é que a prova, o intuito é que você consiga vencer essa prova. E ele soberanamente já sabe se você vai vencer ou não quando ele te prova. A diferença é que Satanás, ele te tenta, ele não sabe qual vai ser a sua resposta, e a intenção dele é que você caia. Essa é a diferença. Deus não tenta ninguém. Deus prova as pessoas com um fim proveitoso. Satanás tenta com um fim destrutivo. Essa é a diferença. Só que o fato de Deus não poder fazer o mal não lhe tira a soberania. Deus não deixa de ser soberano porque ele não pode fazer o mal. Porque não é alguém limitando ele, é ele se limitando soberanamente. Ele é bom. Essa faz parte, esse caráter faz parte de quem ele é. Então ele não pode fazer o mal. Tudo que Deus faz, mesmo quando a gente acha ruim, tem um fim proveitoso. Ou é para justiça, ou é para provação. Deus quando mata uma pessoa, Deus quando tira a vida de uma pessoa, ou ele está fazendo justiça, ou ele está fazendo misericórdia. Porque só existem dois tipos de pessoas, justos e injustos, ímpios e puros. Então quando Deus mata um ímpio, ele está fazendo justiça. Quando Deus mata um justo, ele está exercendo misericórdia. Porque esse justo vai para a presença dele. E não tem nada melhor que isso. Então a gente vê muito ateu na internet. Deus mandou dilúvio, matou muitas crianças. Mas meu filho, você está aí de dor de cotovelo, mas essas crianças agora estão regozijando na presença dele. Você está aí nervosinho à toa. Elas estão maravilha agora. Elas estão melhor que a gente. Por quê? Porque Deus é bom. Essa faz parte da essência dele. Ele é bom. E Deus não criou o mal também. A gente vê pessoas lendo Isaías 45, versículo 7. Abra comigo, por favor. Isaías 45, 7. A RA é a que traz mais dificuldades, né, para essa tradução. Deus falando, né? Eu crio a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí vem os ateus, põem esse texto na internet e ficam, tá vendo? Deus criou o mal. É Deus que tentou Adão e Eva. É Deus que... Mas, gente, eu faço a paz. Olha o contraste. Eu faço a paz. Tem alguma tradução diferente? Promova a paz. E cria o mal. Qual é esse mal aqui, gente? Tem um livro muito interessante desse autor aqui, Norman Geisler. Para quem gosta de entender textos difíceis da Bíblia, esse livro é muito bom. Chama Manual de Enigmas e Contradições da Bíblia. E Aparentes Contradições da Bíblia. É excelente. Todo texto que você tiver uma dificuldade, você pode ir lá, que ele tem mais de 800 textos, que ele tenta fazer essa análise de textos que aparentam ser contraditórios. É manual, eu vou mandar na membresia, Manual de Dúvidas, Enigmas e Aparentes Contradições da Bíblia, do Norman Geisler. Esse livro é sensacional, gente. E aí, o que o Geisler explica aqui? Gente, o contraste aqui é paz e mal, não é? Então Deus está falando de circunstâncias. Ele cria a paz, ele traz bonança, e ele cria o mal, ele traz adversidades às vezes. Foi isso que ele fez com o povo o tempo inteiro. O povo estava na linha, Deus mandava paz para os inimigos. O livro de Juízes é fácil ver isso, né? O tempo inteiro o povo está bem, Deus dá paz, 40 anos. Aí o povo desvia, Deus envia os inimigos para oprimir o povo. Às vezes com escravidão, às vezes com morte. Aí o povo se arrepende, Deus traz paz. Aí o povo peca, Deus traz o mal. Não é o mal no sentido moral. Deus não criou o mal no sentido moral. Deus não pode ter criado o mal, porque o mal não passa perto de Deus. O mal nem existe, na verdade. Segundo Agostinho, teólogo do século IV, o mal não existe.
O mal não tem existência ontológica. O mal não tem essência existencial. Por quê? Porque o mal é ausência. Isso é sensacional, né? O mal é a ausência do bem. O bem existe. O bem é Deus. Ele sempre existiu. O mal é tudo que é contrário a ele. Quando falta o bem, aí está o mal. O mal não é algo que a gente pode pegar, que a gente pode ver. Não tem existência, não é ontologicamente existente. Ontologia é o estudo da filosofia que estuda o ser. Eu achei sensacional essa matéria esse semestre. Então o mal é a ausência. Deus não pode ter criado o mal. Ele é o bem. Ele criou seres livres que podem fazer o mal, que podem agir contrário à sua vontade. Ele criou anjos livres que caíram. Ele criou um ser livre que caiu, que fez aquilo que é contrária à vontade dele. Isso é o mal. É como se fosse a ferrugem. A ferrugem não existe por conta própria. Ela só existe porque o ferro existe. Você não vê ferrugem no ar assim. A ferrugem é quando o ferro deixa de ser saudável. Ela depende do ferro para existir. O mal é a mesma coisa. O mal não existe. Não tem como Deus ter criado o mal. Satanás não é o mal. Não é a definição ontológica do mal. Satanás fez o mal e está praticando o mal e vai praticar eternamente. Mas ele não é a caracterização do mal. Ele não era mal antes da queda dele. Entendam? Então Deus não criou o mal. Ele cria o mal circunstancial, não o mal moral. Não o mal que é contrário ao caráter bom dele. Isso Deus não cria. Deus não pode mentir, gente. Deus não pode deixar de existir. Deus é. Ele não pode deixar de existir. Isso faz parte da essência dele. Ele é. Sempre existiu, existe e sempre vai existir. Ou seja, Deus pode ter criado também um mundo de pessoas programadas para fazer somente aquilo que Ele quer. Ele é soberano, Ele tem um poder ilimitado. Ninguém poderia limitar a Deus de não fazer isso. A questão é que vemos que Ele não fez isso, no meu entendimento. Ele cria um ser livre, dá uma orientação para esse ser tomar uma decisão. Livre, moralmente livre. Mas Ele podia criar um universo onde as pessoas são programadas só para fazer a vontade dele. O problema com isso, aí a gente entra em C.S. Lewis. O problema com isso é que esse ser programado seria um robô. E esse robô nunca se sentiria amado. Porque amor forçado é uma contradição de termos. Amor genuíno é algo que pode ser negado. Só há amor. O Daniel só vai demonstrar que ele ama a Brisa se ele deixar a opção para ela não querer ele mais. Se ele acorrentar ela, se ele obrigar ela a casar com ele, isso não é amor. Amor forçado é uma contradição de termos. Então Deus queria compartilhar o tanto de amor que Ele é com alguém. E aí Ele decidiu nos criar livres. Porque só assim a gente experimentaria o que é o amor. Se há a possibilidade de rejeição. Isso é o amor. Então, gente, o fato de Deus ser limitado, entre aspas, por várias coisas, não tira a soberania dele. Porque o que limita ele é a sua própria essência, o seu próprio caráter. Ele está se limitado. E ele escolheu se limitar ainda mais quando ele se encarnou. Isso nós vamos ver mais semana que vem. Um Deus que se abdica das suas ilimitação e se limita, se esvazia. E entra na história da humanidade. Pode passar, Gabriel. E aí nós vamos entrar agora numa questão interessante. À luz desse conceito de soberania, à luz dessa ideia bíblica de soberania, o que significa Deus ser soberano, à luz disso, vamos analisar duas realidades da Bíblia que ela nos apresenta, para a gente entender o nosso papel no avivamento, o nosso papel na salvação mais semana que vem, mas o nosso papel na oração. Qual é o nosso papel na oração? O que significa oração? E aí, irmãos, Kairos e Cronos são dois termos gregos que veio da mitologia grega. Os gregos tinham o deus Kairos, e ele era representado por um jovem
que tinha cabelo só na frente, não tinha cabelo nas costas. Por quê? Porque ele só podia ser pego pelo cabelo. E aí quando o Kairos passava, você não tinha cabelo atrás para você pegar ele. Então depois que ele passa, acabou. Depois que o tempo Kairos passa, acabou. Não tem como voltar atrás, né? Essa era a ideia da mitologia grega. E ele era um deus, um jovem que não se preocupava com o relógio, com o tempo exato. Ele não se preocupava com isso. Já o Cronos era o deus, aí que surge cronologia, né? Cronômetro, daí vem essa palavra. O Cronos era um deus preocupado com hora, com relógio. Ele media o tempo. E ele estava tão preocupado com isso que ele comia os filhos dele, porque tinha uma promessa que os filhos dele iam tomar o trono dele. Então ele não podia deixar isso acontecer no tempo. Então ele comia os filhos dele. Isso era o que os gregos entendiam por duas formas de falar de tempo, Kairos e Cronos. E, lembrando, se a gente quiser entender as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, a gente precisa não aprofundar, mas a gente precisa ter uma noção boa da cultura grega. Não temos como fugir, irmãos, porque Deus soberanamente fez com que o povo de Israel fosse para um lugar onde seria dominado por Alexandre o Grande, no século IV a.C., e Alexandre o Grande enfiou goela abaixo a cultura grega em várias cidades dos povos daquela época. Esse é o período helenista, né? Ele quis helenizar todas as culturas da época ao redor dele com a cultura grega. Então ele levou Areópago, ele levou a língua grega, ele levou tudo grego para as cidades. E os judeus estavam lá. E nessa época ele pediu uma tradução do Antigo Testamento para colocar na biblioteca de Alexandria. E aí a história diz que 70 sábios judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e aí veio a Septuaginta grega, que era a Bíblia dos discípulos, dos apóstolos. Jesus lia a Bíblia na Septuaginta grega, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego. E se a Bíblia, a palavra de Deus, foi traduzida para o grego, eles trouxeram algumas características da cultura grega. Então Jesus só é o Logos, em João 1, no princípio era o Logos. Jesus só é o Logos porque os gregos tinham essa palavra Logos, que eles entendiam que era a ordem racional do universo. Então João, escrevendo para pessoas que entendiam a língua grega, falou: cara, vocês falam que Logos é a ordem racional. Ué, Jesus é isso aí. Jesus é que dá ordem ao cosmos. Ele sempre existiu, ele sempre vai existir, e ele ordenou o cosmos. Então Jesus é o Logos. Então a Bíblia, o Novo Testamento, está encharcado de cultura grega. Só que os apóstolos pegaram aquilo que era revelação geral de Deus, né? Deus se revela na natureza e alguns povos captam alguns princípios muito bons. E eles aproveitaram essas coisas. E acontece a mesma coisa com Kairos e Cronos. Nós temos alguns textos, até no Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo dos céus. Ora ele diz, há Cronos para tudo debaixo dos céus e há Kairos determinado sobre todas as coisas. Então, eles usaram, pelo que eles entendiam de Kairos e Cronos, eles usavam as palavras de acordo com esse entendimento. Kairos é algo mais difícil de ser palpado. Kairos é algo muito sublime. O Cronos é mais certo, é o nosso relógio. O sol nasce, o sol se põe, e a gente divide isso em 12 horas, isso é Cronos. Kairos, eles adaptaram essa palavra para o tempo de Deus. Deus, ele vive no Kairos. Tem até um livro do Padre Marcelo que eu quero ler agora, fiquei curioso. Chama Kairos. Quero ver o que ele fala. Deus, ele está no Kairos. O tempo de Deus, se a gente pode dizer que Deus tem um tempo, porque Deus, ele criou o tempo. No princípio criou Deus os céus, o espaço e tempo, e a matéria, e a terra. Então Deus ali, quando surgiram todas as coisas, surgiu tudo ali. Deus não tinha tempo, Deus não tinha anos, meses, dias.
O tempo de Deus não tem isso. Deus ele vive num eterno hoje. Ele tem acesso, como ele criou o tempo, ele tem acesso ao passado, ao meio, ao futuro, tudo nas suas mãos. Ele foi o criador do tempo, ele tem o controle total do Cronos, porque ele está no Kairos. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê algumas descrições da Bíblia de realidades do Kairos e algumas prescrições da Bíblia de realidades do Cronos. A Bíblia descreve alguns fatos e algumas coisas que Deus já disse que estão no Kairos. E a Bíblia prescreve para nós vivermos algumas coisas que dizem respeito ao Cronos. Porque nós vivemos no Cronos, nós somos criados dentro do tempo. Então por isso que o conceito de eternidade é um pouco difícil para a gente entender. Porque nós somos criados dentro do tempo. Assim como um peixe tem dificuldade de entender o que significa molhado. Porque ele foi criado dentro da água. Ele não sabe o que é estar seco. Então a gente não consegue entender muito bem o que é eternidade, o que é algo que não tem começo, meio e fim. Como assim? E aí, abra comigo o Salmo 139. Vamos ver uma realidade descrita do Kairos. Salmo 139. Davi, maravilhado com isso, maravilhado com a soberania de Deus, maravilhado com o poder de Deus, começou a escrever o Salmo 139. O título é Deus onisciente e onipotente. Que Deus é esse? Nós não vamos ler tudo, vamos ler algumas porções. Senhor, tu me sondas, me conhece. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já conhece. Olha que Deus é esse. Antes da gente falar as coisas, Ele já conhece. Isso é um Deus soberano e onisciente, que sabe de tudo, mesmo antes de acontecer. E aí, ele fica, no versículo 6, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. A gente não consegue compreender Deus completamente. Porque Deus é totalmente outro. Ele está numa realidade, ele está no Kairos. É algo que a gente não tem muita noção do que é. A gente consegue um vislumbre. Como Paulo disse, né? Agora conheço em partes. Então conhecerei plenamente. Agora a gente conhece algumas partes. Mas quando ele voltar, nós vamos conhecer plenamente e tudo vai fazer muito mais sentido. E aí no verso 16, olha o que Davi diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, eu era um feto. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, gente, na realidade de Deus, tudo já está determinado. Tudo já aconteceu aos olhos de Deus. Deus já sabe quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Já pensou nisso? Ele já sabe todas as ações livres que os jogadores vão ter no campo e já sabe quem vai ser o campeão. Ele já sabe como serão seus netos. Ele já vislumbra isso. Ele sabe como foi o seu tataravô agora. Ele está vislumbrando o seu tataravô agora. Ele tem acesso ao passado, ao futuro, de uma forma plena. Isso é Deus. Isso é o Kairos. Então, da perspectiva de Deus, sempre quando a gente for pensar nesse assunto, soberania de Deus, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Existem realidades que são feitas para nós. Existem realidades que são para Ele. Então, da perspectiva de Deus, tudo já está determinado. Ele já elegeu todos os seus salvos. Ele já sabia como nós iríamos responder à graça. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Né? Romanos 8, 29.
Então, aqueles que ele já sabia de antemão, ele predestinou. Então, da perspectiva de Deus, tudo já está determinado. Ele já sabe o número exato de pessoas que vão para o céu e vão para o inferno. Ele já sabe o número exato. Mas isso é da perspectiva de Deus. Nós não somos Deus. Nós somos terroso, Adão, homem, que vive no Cronos. Então, nós não podemos pegar as coisas que estão descritas na Bíblia sobre o Kairos e tentar viver o Cronos. Por quê? Porque a nossa vida foi prescrita. Deus falou algumas coisas para a gente viver. Ele não falou, viva de acordo com isso aqui que eu estou revelando, que já está determinado. Não. Ele falou outra coisa que nós vamos ver. Então, do ponto de vista de Deus, tudo já está determinado, tudo já está acabado, ele já contempla a glória, ele volta lá em Adão, ele tem acesso a tudo. Não precisa abrir. Jó 42, 2 diz, eu sei que o Senhor pode realizar tudo o que desejas. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Deus, ele é soberano e nenhuma da vontade dele é frustrada. Nós vamos entender o que isso significa. 1 Samuel 15, 29 diz que Deus não é homem para que se arrependa. Deus não está sujeito a variação. O caráter dele é constante. Deus não ama hoje e amanhã está com raivinha, igual a gente. Deus, ele é constante. Ele ama e pronto. Isaías 46, 9 diz que desde o princípio, Deus falando, eu anuncio o que há de acontecer. Eu farei toda a minha vontade. Essa é a soberania de Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus soberano que tem poder ilimitado e que já decidiu de antemão todas as coisas. E uma das coisas importantes que a gente precisa lembrar que ele decidiu é que ele decidiu criar seres livres. Isso é muito importante, porque isso nos tira do determinismo, do comodismo, da passividade. Ele decidiu soberanamente criar seres livres. Ele é soberano. Ele pode criar seres livres. Ninguém obrigou a Deus a criar seres livres. Ele é soberano. E aí, esse ser livre pode fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Aí cria um aparente paradoxo. Então quer dizer que nós contrariamos a vontade de Deus? Sim, nós contrariamos. Mas é uma vontade secundária. A primeira vontade dele foi criar seres livres. Então, como o Jó disse, nenhuma vontade de Deus foi frustrada, porque ele decidiu de antemão criar seres livres. E ele decidiu de antemão que esses seres poderiam desobedecê-lo. Caiu aí, Tiago. Essa é a soberania de Deus. É o olhar de pai agora, né? Deus é soberano, irmãos. E ele criou seres livres, anjos e seres humanos livres. Estão acompanhando até aqui? Está fazendo sentido? Então, essa realidade de Deus, da soberania de Deus, é uma descrição bíblica. É Davi contemplando o Kairos. Agora, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Aí que vem a prática. A Bíblia descreve realidades do Kairos. Agora, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Como deve ser a nossa atuação no mundo? Ah, Deus é soberano, então está tudo determinado, então é só deixar a vida me levar? Não, não é assim. Jesus disse em Marcos 11, 20, com toda certeza vos asseguro, se alguém ordenar este monte, levanta-se e lança-te ao mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crê que se realizará isso, assim será feito. Deus falando que nós podemos pedir todas as coisas. Nós temos que ter fé. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Ele nos prescreveu, não de acordo com aquilo que Ele descreveu. Então nós temos que ser pessoas de fé. Temos que crer que algumas coisas são possíveis, inclusive lançar um monte ao mar. Essa é a analogia que Jesus fez, né? Lucas 11, versículo 5. Eu vos afirmo.
Vamos lá, Lucas 11:5. Esse texto é muito bom. Jesus ensinando sobre a oração. Lucas 11:5. Lucas 11 começa o Pai Nosso. Jesus falando sobre oração. Quando orardes, orem assim. E aí no verso 5, ele começa a trazer uma parábola. Jesus disse: qual dentre vós que tendo um amigo, e este procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me importune, a porta já está fechada, os meus filhos também já estão deitados, não posso levantar para te dar pão. Eu vos digo que se ele não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Então Deus, o Deus soberano, que determinou todas as coisas e que sabe de tudo, está falando para a gente o seguinte: cara, você tem que orar de uma maneira que, se eu não te der por ser seu amigo, eu vou te dar porque você é chato, me importuna. É isso que o Deus soberano está falando. O Deus que não muda. É isso que Deus está falando. Importune a Ele. E é claro que quando a gente vai amadurecendo na fé, a nossa oração se torna mais sadia e mais madura. Nós não vamos pedir coisa fútil, nós não vamos pedir coisas banais, nós não vamos pedir de forma errada, não vamos dar ordem para Deus, porque Ele é soberano, Ele é nosso Pai e a gente tem que respeitá-lo. Mas o que Deus está falando é que a gente precisa de uma ousadia, a gente precisa de uma fé que insiste, que bate a porta, que pede, porque todo que pede recebe. É o mesmo Deus soberano que está falando isso. É o mesmo Deus que determinou todas as coisas que está falando isso. Nós temos que nos mover nessas prescrições. É isso que tem que ser a prática da nossa fé. Esse é o nível de fé que Ele exige de nós. Em Mateus 8, verso 5, no centurião, Jesus se admira da fé do centurião. Porque o centurião chega para ele e fala assim: olha, o meu criado está doente, libera uma palavra para ele. E Jesus fala: eu vou lá. Aí ele: não precisa ir lá, eu tenho pessoas às minhas ordens. Libere uma palavra que ele vai ser curado. E Jesus, o Deus soberano, o Deus que não muda, se admira da fé daquele rapaz. E disse que nem mesmo em Israel ele achou fé como aquela. Em Mateus 9, Jesus cura um paralítico, vendo-lhe a fé, ele cura o paralítico. Em Mateus 9,19, na mulher do fluxo de sangue, que Jesus nem sabia que estava lá, Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Jesus sentiu sair poder dele. Ele nem consentiu na cura daquela mulher. Mas a mulher teve uma fé tamanha que ela pensou: cara, eu estou 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. E aí Jesus diz para ela: a tua fé te salvou. Tudo isso é o Deus soberano falando. 9:27-31, os 2 cegos, Jesus diz para eles: faça-se conforme a vossa fé. Em Mateus 15:21, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, meus irmãos, a gente começa a perceber nas Escrituras que o Deus que não muda, em alguns momentos, ele parece que se surpreende, ele parece que volta atrás, aparentemente por algo que vem de nós, por uma ousadia nossa. Por quê? Porque Gênesis, no dilúvio, se arrependeu de ter feito o homem.
E a gente conversando lá no pequeno grupo, a Priscila falou um negócio interessante. Que esse se arrepender de Deus pode ter a ver não com um arrependimento de, poxa, por que eu fui criar o homem? Porque Deus ele tem acesso a tudo, ele sabe tudo que vai acontecer. Mas é uma linguagem de Deus falando assim, olha, eu me entristeci de ter criado ao homem. Então isso é muito interessante. E agora eu queria ir lá em Êxodo 32. Êxodo 32, Moisés, verso 7. Êxodo 32, verso 7. Gente, olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, desce porque o teu povo corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro e adorou e sacrificou. Verso 9. Tendo visto esse povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, Moisés, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. E aí Moisés, um homem limitado, fraco como a gente, de pesado de língua, começou a conversar com esse Deus soberano, que já tinha tomado uma decisão. Moisés, desce que eu vou consumir esse povo. Moisés não se acomodou, não se prendeu no Kairós, falou assim, Deus já falou, ele vai fazer. Então não tenho que fazer nada, não me resta fazer nada. Moisés não agiu assim. O que Moisés fez? Suplicou ao Senhor e disse, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que você tirou do Egito com grande força e mão poderosa? Por que vão dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e consumi-los da face da terra? Senhor, torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-se, Senhor. Arrepende-se desse mal que você planejou fazer contra o povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac. O Senhor lembra, Senhor? Moisés falando com Deus soberano, Deus onisciente. Ô Senhor, o Senhor lembra de Abraão? De Isaac e de Jacó? Os quais o Senhor jurou, multiplicarei a vossa descendência como estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado, te darei a sua descendência para que possua por herança eternamente. Então, lembra deles, Senhor. Não faz isso não. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, irmãos, não há conflito entre soberania, entre a determinação de Deus e a nossa ousadia, sadia, né? A nossa busca, a nossa vontade de bater, de insistir para Deus. Não existe nenhuma contradição. Moisés não agiu assim. Moisés não foi passivo. Moisés não se acomodou. O próprio Jesus, o nosso exemplo máximo de perfeição, veio na terra com um propósito: morrer e ressuscitar. E na cruz, o que Jesus fala? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Esse é o modelo perfeito de oração. Jesus não se acomodou. Ele, na sua humanidade, essa relação da divindade e humanidade de Jesus é um mistério teológico. Mas Jesus, em sua humanidade, orou ao Pai para que o Pai lhe permitisse fazer algo que ele já tinha determinado que ele iria fazer. Jesus não foi comodista. Jesus não foi determinista. Jesus não foi passivo. E eu queria fechar também com Daniel 9. Daniel 9. Daniel era um homem de Deus. Estava vivendo na época do exílio na Babilônia. E Daniel descobriu uma coisa do Kairós. Daniel descobriu uma realidade do Kairós. O que ele descobriu? Verso 2. No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel,
entendi, estudando as Escrituras, pelos livros, que o número de anos de que o Senhor falava ao profeta Jeremias, que havia de durar essas assolações a Jerusalém, era de 70 anos. Então, o que Daniel está falando? Olha, eu estudei a Bíblia e eu descobri uma realidade do Kairos. Está determinado 70 anos de exílio para nós. Essa foi a realidade que eu descobri. Daniel está falando. Tá, Daniel descobriu isso. Aí no verso 4 ele começa a fazer o quê? Orar ao Senhor. Só que do verso 4 até o verso 15, ele começa a confessar os seus pecados e o pecado do povo. Ele começa a falar: Senhor, esse exílio faz sentido. Nós pecamos, nós fomos maus, nós adoramos ídolos, nós prostituímos com outros deuses. Então faz sentido isso. E aí no verso 16, o rumo da oração muda. Ele não entra no determinismo, ele não entra na passividade, e ele começa a suplicar a Deus, falando o seguinte: Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-se da tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. Então Daniel descobriu uma realidade que estava determinada e suplicou a Deus para que ele se apartasse a ira dele da cidade. Arrependa-se, Senhor, por favor, segundo a sua justiça. Veja a ousadia responsável. Não é uma ordem a Deus, não é baseado na nossa justiça, é baseado em quem Ele é, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Então não é dar ordem para Deus, não é feitiçaria, fazer uma campanha para Deus fazer algo. Não é isso. É uma ousadia responsável que Moisés teve, que Daniel teve, que Jesus teve, que não caíram no determinismo, na passividade. Senhor, aparta o furor da tua ira. Verso 17: Deus, ouve a oração do seu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. No mesmo tom de Moisés, o Senhor prometeu que ia ser chamada, reaviva essa cidade. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça. Olha a ousadia responsável. Mas na sua misericórdia. Eu estou te pedindo, Deus, eu estou clamando, mesmo o Senhor já falando que já determinou, mas eu estou clamando não porque eu sou justo ou por nada que eu faço, mas porque o Senhor é misericordioso. Toda a glória é do Senhor. Então, Deus, ouve a nossa oração. Verso 19: Senhor, perdoa, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então a gente vê o mesmo tom de Moisés em Daniel. Deus, o Senhor é misericordioso. O Senhor prometeu que essa cidade iria ser luz para as nações. Aparta-se a tua ira, Senhor, por favor. Mesmo sabendo de uma realidade que já estava determinada. Então, meus irmãos, a minha conclusão até o momento das Escrituras é que a nossa prática de vida deve se ater à prescrição e não à descrição de atributos ou de realidades do Kairos, do tempo de Deus. O que cabe a nós é clamar, é pedir, é bater a porta, é insistir com Deus. É isso que Ele espera de nós, uma fé que não se abala, um amor que segue em frente. Não é um amor, já foi determinado, o mundo está perdido, deixa o povo se estrepar para lá. Não, é um amor que segue em frente, que tem amor pelas pessoas que não conhecem Jesus ainda. É um amor que quer um avivamento, que quer pessoas tomando seus lugares na sociedade para que o reino de Deus seja manifestado. Não é uma fé determinista, passiva. Nós precisamos nos ater
ao que Deus nos prescreveu. Isso é o que está determinado para nós. Isso é o que está orientado a nós. Não determinado, orientado. Pode passar o último, Gabriel, por favor. Aquilo ali, ó, o universo, o cosmos, aquilo ali diz respeito a Deus. O que Ele vai fazer, isso diz respeito a Ele. Agora, o que cabe a nós é aquilo ali, ó, é Praça 7, é Tupinambás, é Mineirão. Essa é a nossa realidade, a gente vive no Cronos, é a pedreira. É isso que é isso que a gente tem que viver. Não é uma fé passiva, não é uma fé comodista. Nós temos que lutar por um avivamento, nós temos que clamar por um avivamento. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Porque é isso que Deus pediu pra gente. Bata, insista, persista, não desanime. Mas Bruno, Jesus também disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Esse é o Kairos. Primeiro ponto é que ele diz que o amor de muitos, não todos. Então nós temos que batalhar para não ser contado entre esses, clamar a Deus por misericórdia e clamar a Deus para que Ele salve o máximo de número de possível de pessoas. Avivar essa nação. A gente não pode se acomodar. E segundo, que a gente não sabe até onde vão esses últimos dias. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 1000 anos. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, desde a morte de Jesus, na perspectiva de Deus, do Kairos, se passaram apenas 2 dias. Foi anteontem, sexta-feira. Mas da nossa, muita coisa aconteceu. Então, nós não sabemos quanto tempo vão durar esses últimos dias. Então, a minha oração para nós e para mim é que sejamos pessoas com uma ousadia responsável. Que sejamos pessoas de fé. E a gente perdeu um pouco disso por causa dos absurdos que a gente vê em muitas comunidades. Pessoas dando ordens para Deus, pessoas falando, fazendo coisas de forma errada, porém a gente esquece que existem alguns princípios bons por trás, que é a intimidade e que é a ousadia. O fato de alguém dar uma ordem para Deus, ele está fazendo da forma errada. E aí eu, pensando sobre isso, o Espírito Santo me confrontou assim. Você olha com arrogância para esse público, porque você descobriu algo verdadeiro, sua teologia é muito boa, mas você tem intimidade para falar como Moisés falou, como Daniel falou, e como esse irmãozinho aí que está fazendo da forma errada está falando? Você tem intimidade com Deus? Você tem ousadia para pedir a Deus isso? Você é ousado nesse ponto? E eu vi que eu não, de fato eu não era. Me faltava intimidade e ousadia. E a gente foca na forma errada do irmãozinho. A gente não tira a trave do nosso olho. A gente só olha o cisco no olho do irmão. Mas a gente esquece da trave que está no nosso olho. E às vezes nos falta ousadia, às vezes nos falta intimidade com Ele para pedir coisas no nível que eles pedem. Eles precisam consertar a forma, sim, mas eles são ousados. Eles são, às vezes, mais íntimos que você, meu filho. E eu falei, amém, Senhor. Eu recebo essa exortação. E aí eu comecei a tentar olhar as Escrituras como eles olham. Eles usam muito esses textos que falam sobre fé, que falam sobre insistência, que falam sobre ousadia. E a gente, na nossa retração, na nossa, como é que eu digo? Repulsa teológica, não, na nossa birrinha teológica, a gente se esquece de algumas coisas que a gente precisa retomar, que a gente precisa restaurar, que é a fé e a ousadia. Então, cuidado, irmãos, com o determinismo, cuidado que isso pode ser desculpa, isso pode ser a muleta teológica para a falta de fé.
A gente pode estar usando o determinismo para justificar nossa falta de fé. E que Deus nos ajude a isso, que sejamos pessoas de fé, uma fé simples, inabalável, mas uma fé com ousadia responsável. Que sejamos ousados, que sejamos pessoas que insistem, que batem, que não se cansa de fazer o bem, não se cansa de clamar por avivamento, de clamar por salvação, que a gente não se canse de fazer o bem. Não nos cansemos de orar por avivamento, por salvação. Não nos cansemos de orar pelo Brasil, por pior que ele esteja. Não nos cansemos de tomar os nossos lugares na sociedade para governar a terra, avivar a nossa nação com a glória de Deus. Não nos cansemos. Eu queria que nós orássemos para finalizar. E que você refletisse como está a sua fé hoje, como está a sua intimidade com Deus, como está o seu nível de ousadia com Deus, o que você deixa de orar, talvez por alguma questão determinista, porque Deus já falou, mas onde está a nossa ousadia? Onde está a nossa fé inabalável? A nossa fé que crê que Deus pode fazer tudo e que insiste, que bate a porta. Oh Pai, Pai, nos perdoa. Nos perdoa pelo nosso comodismo, pela nossa passividade, pelas nossas desculpas teológicas. Nos perdoa, Jesus. Nos ajuda, Pai, a ter uma fé simples, a ter uma fé ousada, responsável, mas uma fé que está disposta a fazer o bem, Pai, sem se cansar, como o Senhor disse. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de orar, não desista, que a gente não desista do Brasil, que a gente não desista das pessoas. Pai, nos ajuda a ter uma fé de verdade, uma fé que, do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, Pai, para que a gente possa experimentar um avivamento na terra. E nós oramos por avivamento, Paizinho. Nós oramos por salvação, porque nós desejamos ver pessoas se arrependendo e se convertendo e sendo curadas pelo Senhor, Pai. Nós amamos elas. Nos perdoa pela nossa falta de amor, muitas vezes, por aqueles que não te conhecem. Jesus, nos ajuda a ser uma igreja avivada. Nos ajuda a ser uma igreja com uma fé inabalável. E não uma fé passiva, Pai, mas uma fé ativa. E que ora, e que busca, e que bate, que insiste. Por favor, Jesus, nos ajuda. Não queremos cair no determinismo. Não queremos ser pessoas passivas, mornas, mas quentes, vivas. No nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, ajuda a mim, ajuda cada irmão que está aqui, ajuda cada irmão que não conseguiu vir hoje. Que o Senhor nos abençoe com uma fé viva, Pai, com uma fé avivada, para que a gente consiga experimentar um avivamento na terra, que não são manifestações grandiosas de atos externos, mas são mudanças internas, que redundam em grandes ações. Em nome de Jesus, Pai. Nós te clamamos. Amém. Amém, irmão.